Oi, crianças! Tudo bom? Como é que vocês estão, gente? E aí? Bem? Como é que foi a semana de vocês? Espero que estejam todos bem, família Espero que bem. tenham passado um final de semana, passado tenha sido maravilhoso e a semana tá. É isso aí. É isso aí. Aí hoje a gente veio para mais uma reuniãozinha nossa, né, para a gente falar sobre um outro assunto, só que agora não é exatamente aqueles assuntos que a gente fala toda vez, né, sobre o evangelho e tal, fica dentro do evangelho que a gente vai falar, mas é um assunto que é considerado pelo Evangelho segundo o Espiritismo como uma das chagas, né, como as chagas da humanidade. As principais Né, chagas. as principais chagas da humanidade, né, que são o orgulho e o egoísmo. Né? E a gente precisa falar sobre isso, afinal de contas a gente está passando por um momento turbulento e aparece de tudo, né? Aparecem todos os sentimentos, tudo de uma vez só. Né? E sentimentos bons, de fraternidade, de pessoas querendo ajudar, querendo colaborar de alguma maneira, e existem aqueles sentimentos ruins que surgem, né? Certas pessoas que se preocupam muito, né, consigo mesmas, ou então não querem perder aquilo que tem, o status, enfim, mesmo diante de uma situação de dificuldade. Né? E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre esses sentimentos. Né? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre a humildade, que é justamente um sentimento que se opõe a esses outros todos. Né? Quando a pessoa tem humildade no coração, ela consegue fazer todo o resto. Né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, né? Para começar, nós escolhemos uma música com o tio Carlos e os meninos, que é uma música exatamente do que a gente deveria fazer sempre, né? E a gente espera que essa harmonização seja tão boa para vocês quanto foi quando a gente conversou e chegou a essa música com um denominador comum, tá bom? É isso Vamos aí. lá? Então aproveita, ouve a musiquinha aí. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como estão todos? Eu, tio Carlos, o Lucas Oi. e o Matheus. Oi. Esperamos que esteja tudo bem. Hoje nós vamos cantar uma música que é a receita de Jesus para sermos felizes. Se chama Amar como Jesus amou. Bora lá, meninos? Sim! Bora lá, pessoal! Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz. Olhando o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel, toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria,
chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Muito bem, pessoal. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso grande mestre e amigo, abençoe o nosso encontro de hoje, as nossas vidas e a nossa família. Um grande beijo. Tchau. Fiquem com Deus. E aí, crianças, gostaram da música? Espero que sim, viu? É isso aí. Agora já estão todos devidamente harmonizados. É isso aí. Isso aí. E agora, para dar continuidade na nossa aula, depois de tudo que o tio Leandro falou, né? A nossa aulinha hoje é sobre orgulho, egoísmo, que são sentimentos realmente que eles começam assim bem pequenininhos, e se a gente deixar, eles vão pegando cor, vão criando forma, e infelizmente fazem com que a gente tome atitudes que não são tão legais. E para animar um pouquinho isso, nós trouxemos um videozinho para vocês assistirem aí. Depois a gente vai conversar, mas a gente espera que vocês curtam. Quem já viu, veja de novo, agora com um olhar mais crítico, vendo os detalhes e tentando ver de que forma esse videozinho se encaixa no tema da nossa aula, tá bom? A gente vai entender com esse videozinho o que é o sentimento de orgulho, né? Principalmente o sentimento de orgulho e de egoísmo. Não, eu primeiro, sempre eu primeiro. Aí a gente vai entender por que esse sentimento esses sentimentos são as chagas da humanidade, né? É isso aí. Tá bom? Então assiste aí o videozinho, vocês vão gostar, olha só. Então vocês viram que no videozinho, né, tinha lá a ponte, né, era uma ponte estreita para todo mundo passar, né? Aí vocês de repente podem ter pensado assim, mas também é difícil, né? Porque é uma ponte, ela é bamba e não passa mais de uma pessoa, e os dois eram grandões,
né? Então, e aí, como é que faz, né? Ué, fraternidade tá aí, né, gente? Você ser Era unido. só um CD, né? É, Era um virar e falar assim: não, tudo bem, dessa vez eu volto para que você consiga atravessar. isso. Numa outra oportunidade a gente faz o contrário, né? É, Criarem ali algum tipo de composição ali, um acordo entre eles de maneira que alguém cedesse. então, e aquela coisa, quantas vezes na vida a gente não passa por situações bem parecidas, né? Que daí se ficam os dois brigando por causa de uma coisa, né? Não dá em nada. E o orgulho e o egoísmo, eles trazem isso, esse nada. Porque você briga, você discute, você fica de mal com outra pessoa, sendo que tudo que bastava é que você simplesmente parasse, né, e deixasse o outro fazer. Você fizesse uma gentileza, às vezes nem precisava ter brigado nem nada. Era só você ter sido gentil, né, você ter cedido. É que a gente fica com aquela coisa de, eu tenho que ganhar, eu tenho que ter, não, primeiro eu. Esse é o sentimento que a gente precisa tirar da gente. Tem que tirar, né, porque não leva a gente a lugar nenhum. E na Não. verdade, vocês viram ali, né, que no início eles até se esbarraram e existia uma possibilidade de alguém voltar. Mas aí, quando eles viram que veio o coelhinho, depois veio o guaxinim, é o Isso. guaxinim, né? Uhum. Que vem ali no meio. E aí eles se empoderam, porque eles falam assim: não, agora eu não posso ceder. Porque você imagina, se eu ceder para esse daqui que é grande, os pequenos também vão achar, porque o coelhinho já chegou em cima do outro, batendo e falando, né? Eu quero atravessar, Tipo, você dá tem que dar licença, preciso licença, passar. você está me atrapalhando. É. Ou seja, ninguém teve o cuidado de esperar. E isso acontece numa fila da escola, que às vezes a tia chama e todo mundo quer responder ao mesmo tempo. Na hora que você levanta da sua carteira para sair, que às vezes quer sair todo mundo junto, qual vai ser a diferença? No trânsito, quando a gente vê as pessoas cortando, desesperado, a tia normalmente fala assim: Rafael, você tá vendo aquela pessoa que passou correndo pela mamãe? Olha ela parada aqui do lado, ó. Adiantou correr tanto? Então são cuidados que a gente tem que ter no nosso dia a dia, de repente emprestar um lápis para alguém que está precisando, de mais uma vez a gente vai repetir isso, ajudar em casa, né? Que Uhum. nesse momento em particular é um momento que, como a gente está mais em casa, a gente precisa ter esse zelo pelo nosso lar e não simplesmente sentar no sofá e falar assim, ó, eu tenho que ser servido. Pois Isso é, tem é muita gente egoísmo, precisando. Tem muita gente né? precisando de ser servido. Precisando ser Isso, servido, porque faz um não tem condições. agrado, ajuda, faz alguma coisa que você possa falar assim, nossa, o que que eu fiz hoje pelo próximo? Ah, eu fiz isso. E quem é o seu próximo mais próximo? A sua família, né? É ter o cuidado de varrer uma casa, é ter o cuidado de lavar uma louça, né? De dar um abraço, de ter uma conversa. São coisas mínimas que a gente pode fazer para poder a gente ceder. E quem cedeu nessa história, Juliano? Pois é, aí na hora que aconteceu ali, né? Que primeiro vocês viram que o Guaxinim chegou todo solícito, né? Ele Sim. chegou, pediu com educação, fez aquela carinha assim, né? De posso ir. E foi enxotado, tadinho. Né? E aí o Jogado coelhinho. longe, né? Jogaram longe lá, tadinho do bichinho. Mas ele chegou educado. Aí você vai pensar assim, não adianta chegar educado nas pessoas. É claro que adianta. Você vai me dizer que o Guaxinim estava errado. Não, ele não estava, ele estava pedindo licença. Né? O coelhinho já chegou um pouquinho mais bravo ali tudo. Né? Ele falou, pô, dá licença, vocês estão brigando aí, eu quero passar. Né? Tudo bem, ele chegou um pouquinho mais nervoso e tudo, mas foi enxotado também. E ficaram os dois ali, continuaram impedindo a ponte. Aí, o que acontece? O orgulho e o egoísmo geram consequências. Sim. Geram consequências. Né? Ali no desenho ficou assim meio caricato ali, com uma situação engraçada e tal, mas é o que acontece na vida de verdade. Aquela atitude que a gente toma negativa, ela vai gerar consequência depois, né, no futuro. Então, por quê? Porque tudo volta, a gente precisa aprender. Né? A gente faz errado, a gente acaba pagando depois, né? Porque volta pra gente aquilo. Então a gente tem que pensar que o orgulho e o egoísmo tem o que a gente chama de repercussão, ou seja, vai voltar na gente, vai atingir alguém e vai voltar na gente. Né? Aí os bichinhos falavam assim, então tá bom, se eu não posso passar, o coelhinho não pode passar, então não passa ninguém. Aí foram lá, cortaram a cordinha, os dois, caíram.
E o né? que aconteceu quando eles caíram? Se abraçaram e caíram Se juntos. abraçaram e caíram juntos. Porque eles iam cair no mesmo lugar. Pois é. Então, quer dizer, se um tivesse cedido, não teria tido aquele problema. E todo mundo tinha passado bonitinho. Todo mundo teria passado. E aí a história ia recomeçar. Porque quando o coelhinho e o guaxinim se encontraram ali no meio da ponte, que já estava arrebentada, iria acontecer a mesma coisa. Pois é, ficou Eles um olhando iriam pra ficar cara do outro. brigando e não ia resolver. E aí quem é que toma a atitude mais bonita? O guaxinim. Ele vira e fala assim, bom, eu sei abaixar aqui, porque isso para ele era um ato normal. E o coelhinho E o pula coelho bastante. sabe pular. Então, Então vamos fazer o que os dois sabem fazer e vai tudo resolver. E aí foi a questão dele abaixar e pronto. ele deu espaço. Tipo, pode pular que vai dar. Pula que agora você vai passar e eu Ele vou poder pulou, seguir. Pronto. foi embora e seguiram o caminho deles. E É, assim são as coisas que acontecem na vida, né? A gente tem que ter essa humildade, essa sensibilidade de ver que existem momentos que você precisa, né, entender que o outro é que tem aquele momento ali para poder fazer alguma coisa, mas que a sua vez vai chegar, você não precisa ceder o tempo todo. Então, Mas é um momento, é foi um um momento que você tem que entender que é normal. Isso não quer dizer que você não tem sentimento próprio, não é isso. Mas você venceu o seu orgulho e venceu o seu egoísmo para dar vez ao próximo. Como fez o guaxinim. Na hora que ele abaixou, né, aquilo foi um gesto de humildade. Ele foi humilde. Tipo assim, nossa, mas aí o coelho vai passar primeiro. Olha só o pensamento que poderia ser. Ah, o coelho vai passar primeiro? Por que eu não posso passar primeiro? Por que ele não pode agachar? Por que eu que tenho que agachar? Né? É a mesma coisa que na vida a gente fala assim, ah, poxa, por que ele tem que ir primeiro? Por que não posso ser eu? Né? Quando a gente fala isso, a gente está sendo extremamente orgulhoso e egoísta. O Guaxinim fez o contrário. Ele, não tem problema, pode passar, eu vou depois. E foram. E todo mundo, né? Foi ali feliz e satisfeito, cruzaram a ponte e pronto. E isso acontece o tempo todo na vida, em situações parecidas. Da gente ter aquela hora de não pensar na gente, pensa no outro. Pensa no outro. Então, assim, poxa, o outro precisa da minha atitude, porque se eu não fizer isso, eu posso prejudicar a vida dele. Então vamos evitar, seja humilde. A gente sempre tem, em vários momentos da nossa vida, oportunidade de vencer essas chagas que com certeza todo mundo tem, porque quando você vira e fala assim, eu não tenho isso, você já está errando, né? Porque a gente tem. Isso daí é inerente ao ser humano, mas nós estamos hoje seres humanos porque nós ainda temos essas falhas para serem sanadas. A gente vai conseguir sanar tudo isso, a partir da nossa boa vontade, a partir da nossa evolução, a partir do momento que a gente continua fazendo as nossas orações, que a gente realmente coloca Jesus como prioridade na nossa vida e como o nosso guia. Porque quando a gente faz o que Jesus ensinou pra gente, que é amar o próximo como a ti mesmo, como eu vos amei, aí a gente fica assim, ó, tudo que eu fizer pelo meu próximo ainda é pouco, porque o que Jesus fez por nós não tem valor que a gente consiga expressar, né? E quem foi a pessoa mais humilde que pisou aqui, que nos ensinou? Jesus, né? Que ele é o nosso maior exemplo de amor. Ele veio aqui para poder nos ensinar que nós, seres humanos, podemos ser muito melhores do que a gente imagina. E nisso tudo que a gente está passando, nessa dificuldade que essa pandemia tem trazido, muitos sentimentos ruins, muita gente perdendo o emprego, muita gente passando dificuldade, nós também estamos vendo muitas pessoas fazendo coisas boas. Nem sempre essas coisas são propagadas do jeito que deveriam ser, mas existem, gente. Então, não se prendam pelas coisas ruins. Foquem e coloquem como propósito de vocês as coisas boas que vocês estão vendo acontecer nisso tudo. E, principalmente, sejam exemplos de coisas boas, tá bom? Isso aí. E agora, para poder encerrar, a gente quer fazer com vocês uma oração, que é uma oração que vocês já conhecem. A gente vai só lembrar que ela tem um nome diferente, além do Pai Nosso, que é...
Oração dominical. É isso aí. Porque quando a gente voltar, se Deus quiser, aí a gente vai tentar trazer todas essas orações e preces de novo, mas lembrando, hein, que a gente conversou, a prece é aquela que sai do nosso coração, que é aquela que aquece o coração da gente, que a gente tem essa conversa através do telefoninho com Deus. Então, assim, que vocês estejam sempre em prece, sempre em todo momento, agradecendo a Deus pela vida de vocês, pela família que vocês têm e por todas as bênçãos que nem sempre a gente consegue perceber, mas que Deus está sempre agindo na nossa vida, tá bom? Isso aí. Então vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Crianças, ó, um beijo no coração de vocês. Mais uma semana abençoada. E espero que o final de semana de vocês também seja muito agradável. Obedeçam. Comportem-se e precisando... O máximo que vocês puderem para ajudar as pessoas. Isso aí. E precisando, humildes. nós estamos aqui. Tá bom? Um beijo. Até mais, gente. Tchau, gente.